Nesse vídeo, através da técnica do mapa do dividendo inteligente, que busca entender e mapear quando as empresas costumam anunciar os seus dividendos, eu vou trazer para vocês algumas empresas boas pagadoras de dividendos que devem fazer anúncios para o mês de maio. Lembrando que é sempre bom mapear e estar de olho no mapa do dividendo inteligente justamente para surfar as altas que ocorrem após as empresas fazerem bons anúncios de dividendos. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Vamos começar com a Ambev, que é uma empresa brasileira que atua na produção de bebidas e é inclusive uma das maiores produtoras de cerveja do mundo. A Ambev costuma anunciar os seus dividendos no mês de maio e é uma empresa que está com múltiplos um pouquinho esticados, estando sendo negociada a um PL próximo de 16 e um PVP próximo de 2,8, tendo pago nos últimos 12 meses um dividend yield próximo de 5,30%. Nos últimos anos, a Ambev andou de lado, e inclusive se nós formos ver a sua distribuição de dividendos, ela também andou de lado ao longo dos últimos anos. Então, realmente, a Ambev é uma empresa que nós podemos entender que está um pouco cara. Ela geralmente pagou dividendos abaixo aí dos 6% que normalmente os investidores buscam. Deu aqui uma subida a partir de 2020, mas ainda se mantém numa média bem baixa, abaixo dos 4% nos últimos 5 anos. Saindo agora da parte de alimentos, vamos para a parte dos bancos, que é onde muitos investidores gostam. O primeiro banco que eu vou mostrar para vocês é o Banco do Brasil. Então, pessoal, o Banco do Brasil é um dos gigantes do Brasil. E não só isso, mas também é o queridinho de muitos investidores, justamente por ter se mostrado um banco extremamente eficiente e rentável nos últimos anos. O Banco do Brasil veio numa grande subida após a crise que nós tivemos em 2016, ele destravou muito valor. Ele era negociado abaixo dos R$ 9,00 e veio numa grande subida, chegando até próximo dos R$ 42,00. Ele está sendo negociado hoje muito abaixo dos seus valores históricos, próximo de um PL de 3,75 e um PVP de 0,70, enquanto ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield equivalente a 11%. Além disso, pessoal, se nós formos olhar para os dividendos do Banco do Brasil, ele vem se mostrando um banco que tem tido a capacidade de aumentar os seus pagamentos ao longo dos anos. Então ele veio numa reestruturação desde o ano de 2016, veio subindo seus dividendos e a partir ali de 2021 começou a fazer excelentes entregas. E, inclusive, é projetado que para o ano de 2023 ele entregue ainda mais dividendos do que os 12% pagos em 2022. Em pontos positivos aqui para o Banco do Brasil, quando olhamos para os seus dividendos, podemos citar justamente que ele costuma fazer muitos anúncios ao longo do ano, de forma que o investidor que tiver o Banco do Brasil em carteira deve receber um fluxo muito bom de pagamentos. Então, se nós formos olhar aqui, pessoal, o Banco do Brasil só em 2022 fez mais de 10 anúncios, foi um banco que realmente pagou muito. E já para o ano de 2023, está projetado aqui um dividend yield de cerca de 12% em relação à cotação atual do banco, mas caso ele venha com um desempenho melhor, ainda dentro das suas projeções, ele pode chegar a pagar um dividend yield acima de 13%. E claro, pessoal, lembrando que caso o investidor pegue o Banco do Brasil a preços melhores de cotação, ele vai ter também um dividend yield maior ao longo do tempo. Temos para o mês de maio também o Banco BTG Pactual, que não é um grande pagador de dividendos, é um banco mais de crescimento e que vem apresentando resultados ótimos nos últimos anos. E aí, na sequência, temos o Banrisul, que é sim uma máquina de pagar dividendos, pessoal. É um outro banco público que também muitos investidores gostam de ter na carteira. Falando especificamente do Banrisul, ele é um banco que está muito descontado, sendo negociado a um PL de 4,80 e um PVP de 0,42. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 9,25%. E nos últimos 10 anos, ele teve sim uma subida, principalmente a partir de 2016, chegando no seu topo histórico aqui a mais de R$ 22,00. Após isso ele teve uma queda, caiu bastante, mas ainda assim, para o pessoal que conseguiu acertar na mosquinha aqui, com certeza conseguiu gerar muito valor. Então, pessoal, o Banco Banrisul, ele é um banco público, mas ele é um banco que tem alguns problemas. É um banco um pouco mais ineficiente do que o Banco do Brasil, por exemplo, mas ele também tem uma grande exposição ao agro. Ele é o banco que atua no estado do Rio Grande do Sul. E, além disso, ele costuma fazer aqui bons pagamentos de dividendos, principalmente a partir do ano de 2020. Então, em 2021 ele pagou cerca de 9%, em 2022 outros 9%. E ele deve seguir com um pagamento muito semelhante para o ano de 2023 também. Dessa forma, pessoal, o Banrisul também costuma fazer vários anúncios de dividendos por ano, semelhante ao que o Banco do Brasil faz. Dessa forma, o investidor que tiver ele em carteira vai conseguir receber um fluxo muito interessante. Fechando as empresas da parte do setor bancário, temos agora para o mês de maio anúncios da Taesa,
Então, pessoal, a Taesa é a queridinha de muitos investidores. A empresa vem tendo uma queda nas suas cotações, chegou próximo aqui dos R$ 35 e é negociada a um PL próximo de 8,3 e um PVP de 1,84. Mas reparem aqui que a empresa vem distribuindo excelentes dividendos nos últimos anos. Só relativo aos últimos 12 meses, ela distribuiu quase 18%. E justamente, pessoal, a Taesa é muito conhecida e tão aclamada pelos investidores, justamente por ela ser uma empresa que vem pagando dividendos gigantescos nos últimos anos. E ela tem uma média de 10,62% só levando em conta os últimos 5 anos. Mas detalhe aqui, pessoal, que justamente a Taesa teve uma queda no seu lucro líquido IFRS, que é uma normatização contábil levada em conta para fazer o pagamento dos dividendos. Então, ela teve aqui uma boa queda nesse valor em relação ao ano de 2021, de cerca de 34%. Com isso, em relação ao ano de 2022, a Taesa deve pagar um dividendo próximo de 86% do seu lucro líquido IFRS, e ela já distribuiu praticamente todos os dividendos referentes a esse ano, sobrando somente R$ 26 milhões a serem pagos de dividendos, de forma que a Taesa vai pagar ainda cerca de 8 centavos por ação units como os proventos remanescentes do ano de 2022, totalizando com isso um pagamento de R$ 3,61 por ação unit, ou cerca de 1,2 bilhão de reais. Detalhe aqui para a Taesa justamente pela queda do seu lucro líquido FRS, pessoal. Como isso é uma normatização contábil, a gente vai ter que ficar de olho em como essa normatização e os seus valores vão seguir para o ano de 2023, e isso vai determinar como a Taesa vai pagar os seus dividendos. Mas ainda assim, vale lembrar que a empresa está muito saudável e ela está com um lucro líquido regulatório ainda muito bom e crescendo, então não é um motivo de preocupação essas quedas. Chegando agora na parte de holdings, nós temos a Itaúsa para o mês de maio. Itaúsa essa que é a holding dona do Banco Itaú, inclusive. E a Itaúsa faz, então, vários pagamentos ao longo do ano. Ela é uma empresa que está aí bem descontada em relação ao seu valor histórico, sendo negociada a um PL próximo de 5,76 e um PVP de 1,03, tendo pago um dividend yield nos últimos 12 meses de cerca de 5,77. A Itaúsa está justamente passando por um ciclo de investimentos, então hoje o dividend yield dela está um pouco magrinho, está um pouco menor, mas a empresa já informou ao mercado que deve aumentar os seus pagamentos nos próximos anos, voltando aos patamares normais historicamente. Então nós devemos ver sim um aumento nos dividendos pagos pela Itaúsa. Um detalhe muito interessante que muitos investidores gostam é que justamente a Itaúsa costuma fazer vários anúncios ao longo do ano, e é uma empresa que faz pagamentos em quase todos os meses do ano. Detalhe aqui para a política de dividendos trimestrais da Itaúsa, que justamente é de pagar 2 centavos por ação nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Então, nesse sentido, ela paga um JCP trimestral de 2 centavos líquidos. A seguir, temos a Ferbasa e a Gerdau. Começando então com a Ferbasa, a empresa está sendo negociada a uma cotação de cerca de R$ 57. Veio numa boa subida nos últimos 12 meses, sendo negociada a um PL de cerca de 4,8 e o seu PVP de 1,67. Ainda assim, ela distribuiu bons dividendos em relação aos últimos 12 meses de cerca de 8,51%. A Ferbasa, que atua no setor de mineração, metalurgia e também na produção de energia elétrica, é uma empresa que teve aqui boas quedas nos seus dividendos nos últimos anos, mas no ano de 2022 voltou a fazer pagamentos maiores. É uma empresa que também costuma fazer aqui pagamentos um pouco mais recorrentes, pessoal. Então, se nós formos ver somente em relação ao ano de 2022, a Ferbasa aqui tem vários pagamentos anunciados de forma quase trimestral. Com isso, geralmente no mês de maio, a empresa costuma ter Datacom com juros de capital próprio e também anúncios de dividendos complementares. Então, é um mês que vale muito a pena ficar de olho na empresa se você gosta dela. Passando agora para a próxima empresa, teremos também provavelmente anúncios da Gerdau no mês de maio. Gerdau é essa que é uma das gigantes que atua no setor de metalurgia no país, atuando na produção de aço, ferro e outros componentes nesse sentido. Então, pessoal, a Gerdau nos últimos anos vem tendo aqui uma crescente nos seus dividendos pagos. A empresa costuma anunciar, inclusive, de forma trimestral aqui praticamente os seus dividendos. Então, é uma empresa que costuma ter bons fluxos de pagamento. E aí, nos últimos anos, ela vinha aqui numa baixa, mas a partir de 2021 ela teve uma grande crescente e manteve esses valores para 2022, de forma que ela tem nos últimos anos uma média até que interessante. A seguir, na parte de papel e celulose, teremos a Irani, que é uma empresa aí que eu gosto bastante.
Então, pessoal, a Irani aqui é uma empresa que faz pagamentos de forma trimestral de dividendos e também, quando ela está pouco endividada, faz pagamentos extraordinários. Dessa forma, a Irani está aqui com uma cotação de R$ 8,64, teve uma grande valorização nos últimos 12 meses de mais de 40%, ainda está um pouco descontada, com PL de 5,63 e um PVP de 1,89, e pagou somente nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,67%. Detalhe aqui para a Irani, pessoal, que a empresa passou por uma reestruturação ali nos anos de 2018 e 2019 e veio numa grande crescente a partir daí. A empresa veio pagando bons dividendos já no ano de 2021 com cerca de 5% e veio aumentando esses valores em 2022. Além disso, com seu baixo endividamento e um bom desempenho no ano de 2022, ela vai pagar ainda dividendos extraordinários no ano de 2023, na ordem de mais 38 centavos aqui por ação. Então a Irani certamente vai ficar com um grande dividendo aí para o ano de 2023. E pessoal, é muito interessante ficar de olho nela justamente pelo seu baixo endividamento e bons pagamentos que vem aumentando ao longo do tempo. A empresa paga aí bons fluxos de dividendos e vem fazendo também uma atuação muito boa. Detalhe aqui que a data X dos dividendos da Irani pode acontecer ali por volta do dia 24, quando ela vai ter a sua Assembleia Geral Ordinária para fazer a aprovação desses dividendos. Então é interessante, caso o investidor esteja de olho na Irani, já buscar a aquisição desses papéis antes, pois ali pelo dia 24 ou alguns dias para frente ela pode ter a data X. A seguir teremos a gigante petroleira brasileira, a Petrobras, também com um provável anúncio aí de dividendos no mês de maio. E a Petrobras, pessoal, é uma empresa aí que, com o novo governo, pode sofrer bastante. Então, no caso aí, é bem possível que ela tenha uma grande redução nos seus dividendos, que no último ano foram de cerca de 70%. Então, a Petrobras pagou um caminhão de dividendos. E justamente isso levou a uma explosiva valorização no seu preço de cotação. Ainda assim, a empresa não é negociada muito cara na bolsa. Ela teve aqui uma queda nas suas cotações, principalmente após a eleição do novo presidente. Ela está sendo negociada hoje a um preço sobre lucro de 1,66%, mas vale lembrar que, dependendo das políticas do governo e também do cenário global relativo ao preço do petróleo, ela pode ter aqui uma queda nessa métrica de PL. E também ela é negociada abaixo do seu PVP em cerca de 0,86%. Ponto interessante é que, para os dividendos da Petrobras, pessoal, ela não vinha fazendo bons pagamentos anteriormente, justamente pela questão das políticas governamentais e recuperação da empresa após casos escandalosos de corrupção, e com isso ela veio aqui então numa crescente no ano de 2021 e explodiu no ano de 2022 em pagamento de dividendos. Então, um investidor que tivesse aí a Petrobras em carteira já teria recebido praticamente 90% do seu valor de aquisição. E, inclusive, o investidor que tivesse comprado a empresa quando ela estava no seu fundo, com certeza recebeu um dividend yield on cost ainda maior. Ou seja, aquele dividendo em relação ao preço de aquisição da ação, com certeza foi muito alto. A Petrobras também tem 2 dividendos a serem analisados e aprovados na Assembleia Geral de Acionistas prevista para o dia 27 de abril. Então, a Petrobras aqui tem a primeira parcela de R$ 1,37, que deverá ser paga no dia 19 de maio, e também a segunda parcela de R$ 1,37 para o dia 16 de junho. Então, é interessante para o investidor que tem interesse ou tem Petrobras em carteira ficar de olho nessas datas também. E para fechar o vídeo, temos a empresa de saneamento Copasa, que vai aqui provavelmente ter um anúncio para o mês de maio. A Copasa que veio aqui numa subida das suas cotações de cerca de 22% nos últimos 12 meses, estando cotada hoje a cerca de R$ 16,50. Seu PL é de 7,47 e um PVP de 0,87. A empresa não pagou dividendos tão bons nos últimos 12 meses, ficando próximo dos 4%. Além disso, no caso aqui da Copasa, ela não tem uma tradição tão boa em relação aos seus pagamentos. Somente ali no ano de 2020 e 2021 ela veio numa crescente dos seus pagamentos e justamente isso acabou elevando um pouquinho a sua média. Ainda assim, a empresa também não é muito constante em relação aos seus pagamentos se formos olhar historicamente. Ela costuma, sim, em alguns anos fazer vários pagamentos, mas isso não é algo com certeza. E também foi noticiado aí para a Copasa em relação aos seus investimentos, que a empresa deve estar fazendo pesados investimentos nos próximos anos, de cerca de 9,5 bilhões de reais. Mas ainda assim, ela fez uma alteração na sua política de dividendos, e essa alteração deve ficar no radar dos investidores justamente porque a empresa
veio com uma proposta de alteração que vai elevar o seu payout, que deve ficar agora em 50% do seu lucro líquido ajustado do ano. Então esse é um ponto muito interessante para os investidores, porque a empresa deve vir numa crescente das suas distribuições, conciliando tanto seu pagamento para os acionistas quanto seus pesados investimentos. É possível, inclusive, que a Copasa supere a Sanepar e se torne a queridinha no setor de saneamento, então vale a pena ficar de olho. Bem, pessoal, o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso, um geralzão das maiores empresas e com mais tradição no pagamento de dividendos para o mês de maio. Então, se esse vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam de deixar um like no vídeo e também se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ainda. E é isso, muito obrigado por acompanharem o canal, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.